Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar os nossos assentos. Somos gratos ao nosso Deus, uma vez mais, de poder estar na casa do Senhor. Sempre é um prazer estar na presença do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. É um privilégio estarmos na noite deste dia. É honroso estarmos na noite deste dia, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome santo do Senhor. Amados, eu quero, desde já, na mesma leitura que nós lemos no início do culto, para aqueles que não estavam ou não tinham chegado, abra sua Bíblia em Marcos, no seu capítulo de número 5, nós vamos discorrer esse texto que é muito conhecido no nosso meio. Quando nós lemos o capítulo de número 5, a partir do versículo que nós lemos, de verso 21 em diante, nós podemos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo podendo operar milagres. Eu acredito que, para quem já passou, aos amantes da Bíblia Sagrada, quem nunca ouviu falar da filha de Jairo? Pastor Luiz Carlos, quem é que nunca ouviu falar de uma mulher que foi curada de fluxo de sangue? São mensagens, são história, são acontecimentos que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o mesmo Jesus que operava milagre naquela época é o mesmo Jesus que nós servimos, e é o mesmo Jesus que pode operar um milagre na sua vida. O verso de número 21, o texto vai nos dizer que Jesus ele entra uma outra vez dentro do barco, juntamente descendo-se do barco uma grande multidão, estava com ele junto ao mar. E junto ao mar, Jesus ensinava junto ao mar, Jesus proclamava o reino de Deus, que era o reino exatamente que estava chegando diante deles. Uma palavra totalmente diferente, uma mensagem totalmente diferente, não uma mensagem religiosa, nem uma palavra que vem, que costumeiramente os fariseus pregavam, ensinavam, mas não viviam. Não, Jesus era diferente. Jesus, aquilo que ele falava, as suas atitudes demonstravam aquilo que ele estava ensinando. Palavras essas que no capítulo de número 11, o verso de número 28, debaixo de um jugo pesado, gigante, de uma opressão muito grande, Jesus clamava dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mensagens essas que todos gostariam de ouvir Jesus falar. Palavras essas que, por mais que alguns não queriam aceitar, pastor Miguel, existiam aqueles que gostavam da palavra e acreditavam naquilo que Jesus estava ensinando. Certa feita, a palavra para alguns poderia ser pesada. Jesus olha para o seu redor, pastor Ezequiel. Alguns começam a sair, os seus discípulos estão, pastor Zé Carlos, diante dele, e Jesus olha para aqueles que estão diante e fala: você
vocês não vão embora, não vão acompanhar os que estão vivos, que não querem receber a palavra, a Senhora Filomena. Aí Pedro se levanta e fala: para onde nós iremos, se só você tem palavras de vida eterna? Palavra essa que tem o poder de salvar a tua vida desta noite. Palavra essa que tem o poder de libertar a sua vida hoje, de transformar a tua vida hoje. Jesus está ensinando, a multidão está acompanhando, está ouvindo aquilo que Jesus está ensinando juntamente com seus discípulos. E o verso de número 22 vai nos dizer que chega diante de Jesus, quem sabe, ele pede licença, Robson, para chegar até onde Jesus estava. E a Bíblia vai nos dizer que não era um homem qualquer, era Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. E ele, sendo o principais da sinagoga, ele sabia toda a sua influência, ele sabia todas as suas artimanhas, mas num determinado momento que ele vai conversar com Jesus, que ele vai ouvir as palavras de Jesus, existia uma menina, que a Bíblia vai nos dizer, que 12 anos. Essa menina tinha 12 anos, Joel, e ela estava doente. Em outras traduções vai nos dizer que ela estava à beira da morte. Jairo, ele não se preocupou. Jairo, se fosse alguns dos dias de hoje, sendo o principal da sinagoga, jamais Judas iria se dirigir a Jesus com toda a sua força. Mas ele reconhece as palavras de Jesus, ele reconhece quem era aquele homem, ele reconhece que o próprio Deus estava sendo encarnado e que somente ele poderia resolver a situação que estava na casa dele. E ele chega diante de Jesus e fala, ele quer se expressar diante de Jesus, e se expressando diante de Jesus, primeiro ele se prostra diante de Jesus. E quando nós vamos ver o significado da palavra na Calhara, se prostrar tem o significado de se esvaziar, de se desprender, de se enfraquecer. Pastor Alexandre, foi exatamente isso, pastor Pedrinho, que já fez. Porque diante de Jesus nós temos que se esvaziar de nós mesmos para se encher dele. E sabemos que no momento que Jairo se prostra diante, aos pés de Jesus, Jesus recebe aquela simplicidade, porque a igreja de Cristo, Deus trabalha na simplicidade. Não importa se você prega bem, se você fala bem, se você canta bonito, se você tem as técnicas que procuram aí, mas diante de Jesus, o que prevalece é a simplicidade. Diante de Jesus, o que prevalece é a humildade e é o reconhecimento de que nós não somos nada e que Ele é tudo nas nossas vidas. Já chega de uma maneira diferente. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada todos e todas pessoas que se chegam de uma maneira diferente diante de Jesus, pastor Zé Carlos, é atendido pelo Mestre. Nós vamos ver que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, e ele fala que a filha dele está moribunda em casa, e ele roga para que Jesus pudesse ir até a casa dele, impor as mãos, para que ela pudesse ser curada. Você sabe o que significa isso? É acreditar no poder que Jesus Cristo tem. E eu quero dizer nesta noite, que não adianta nós estarmos aqui nesta noite
Não adianta nós sairmos dos nossos lares e estar nesse santuário sem que nós acreditamos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Não há como nós chegarmos nesse santuário no primeiro dia da semana, entrar na porta para dentro desta casa, se nós não confiarmos no Deus que nós servimos. Foi falado aqui que o Deus que nós servimos, Marcelo, Ele nunca perdeu uma batalha. O Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele nunca perdeu uma guerra, ou seja, Ele é o general de guerra. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ou seja, quem sabe você possa errando ou pensar que Deus ele está demorando, ou que Ele está tardando. Não, Deus não tarda, Deus não se atrasa, então somente Deus ele chega no momento certo, Deus chega na hora certa. Por quê? Porque nós seres humanos somos limitados ao tempo. Temos 24 horas. Mas o nosso Deus, Ele não trabalha com o tempo humano, não. A Bíblia vai nos dizer que um dia para Ele é como 1000 anos. A Bíblia vai dizer que 1000 anos para Ele é como um dia. Você sabe o que isso significa? Que hoje, ao entrar por essa porta, através do poder que há na palavra de Deus, não importa quanto tempo você está clamando, não importa quanto tempo você está suplicando, através da fé que está sendo reagida aí aonde você está, você pode receber o milagre de Deus nesta noite. Eu gosto de falar isso. Deus nunca precisou de grandes pregadores para manifestar o seu poder. Deus nunca precisou de grandes homens, grandes mulheres para curar, porque quem cura é Ele, para salvar, porque quem salva é Ele, para libertar, porque Ele é o libertador. Ele nunca precisou de nada disso. E o que é que Ele precisa? De alguém que reconhece que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus ouve o pedido de Jairo. Jesus ele sai com um destino, e o destino é a casa de Jairo. Jesus saindo, a grande multidão o acompanha, os seus discípulos o acompanham. Ele já tinha vindo de uma embarcação. No capítulo número 4 nós vamos ver que Jesus já tinha acalmado a tempestade, que o adversário tinha se movimentado para que Jesus não chegasse até a cidade do Gadareno, porque não queria que ele manifestasse, que libertasse aquele homem. Então os discípulos estavam acompanhando já há algum tempo os milagres que Jesus tinha realizado. E Jesus agora tem um destino à casa de Jairo, porque Jairo suplica que Jesus entre na sua casa, porque Jairo sente a necessidade que Jesus entre dentro da sua casa, porque Jairo tem aí a oportunidade de estar convidando, de chamar aquele que pode mudar o quadro da situação. Porque aonde Jesus está, alguma coisa sempre acontece. Aonde Jesus está, milagres acontecem. E eu sempre vou bater na mesma tecla. Ele continua realizando milagres. Eu sempre vou pregar a mesma palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra nos diz que Ele está acima do globo terrestre. Ele é aquele que tem todo o controle na sua mão. Isaías capítulo de número 43, o seu versículo de número 3 vai nos dizer: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. E Jesus segue agora com o destino da casa de Jairo. A multidão agora começa a apertar Jesus naquelas ruas estreitas. Um começa a apertar de um lado, um começa a apertar do outro. Em seguida
Jairo fica ao lado de Jesus, e essa mulher agora vai dizer que durante 12 anos padecia de um mal e tinha gastado todos os seus dinheiros, os seus recursos, e nada poderia resolver, nada poderia sanar aquela enfermidade. Mas ela percebe que Jesus está a caminho da casa de Jairo. Há uma multidão muito grande. Quando nós estamos falando de multidão, são obstáculos, são barreiras que fazem com que aquela mulher venha desanimar e não venha se aproximar de Jesus. Mas a fé daquela mulher era maior do que todas as circunstâncias. A fé daquela mulher era maior do que todo o problema. A crença em Jesus daquela mulher era maior do que toda dificuldade. Isso significa, igreja de Cristo, que Deus, Ele tem que ser maior do que toda circunstância da sua vida. Quem sabe você entrou por essas portas, eu não conheço, mas o Senhor Deus conhece através do Espírito Santo o teu coração. E quem sabe você tem achado o teu problema grande, enorme, maior do que o seu Deus. Eu vim lhe dizer nessa noite que não existe problema maior do que o Deus que nós servimos. Não existe enfermidade maior do que aquela que Jesus não possa curar. Ou seja, Ele é o que opera milagre. Aquela mulher reconhece que Jesus poderia sanar a enfermidade dela, e a multidão aperta Jesus naquelas ruas apertadas, e ela se expõe. Você sabe por quê? O que eu aprendo aqui, que para recebermos algo de Deus, sempre haverá um esforço. Não existe milagre sem esforço. Não existe vitória sem se prostrar. Não existe bênção, milagre, se nós não se derramarmos diante dele. Toda reação de Deus requer uma ação nossa. Eu vou falar. Toda reação dos céus requer uma ação da terra. Você sabe que isso significa atuação neste culto reverterá a reação lá no céu. Quanto mais se prostrar aqui na terra, mais no céu você receberá. Quanto mais se humilhar aqui na terra, mais de Deus você receberá. E aquele mulher entendeu que através de se prostrar, que através de se esforçar, que o milagre sobrevém à vida de um ser humano. A Bíblia vai nos dizer que ela consegue, Joel, tocar na orla, no manto, num pedaço do vestido de Jesus. E quando ela toca, a Bíblia vai dizer que automaticamente ela recebe a cura. E eu consigo entender aqui, eu consigo imaginar aquela mulher sendo curada e Jairo ao lado de Jesus. Aquela mulher recebendo a cura no momento em que Jesus está se deslocando para a casa dele. E eu acredito, igreja de Cristo, que enquanto aquela mulher estava sendo curada daquele mal, Jairo presenciava tudo aquilo, mas depois de ele ter adorado ao Senhor e ter recebido de que Jesus entraria na casa dele, ele não se preocupa com a bênção da irmã que estava ao lado, e eu acredito que ele começa a se alegrar pela cura daquela mulher. Jairo soube esperar o momento, Jairo soube esperar a hora dele chegar. O que acontece nos dias de hoje é que tem muitos que não querem aguardar o momento. O que acontece nos dias de hoje é que tem muitos que não querem esperar, não sabem aguardar, mas Jairo soube aguardar. Enquanto aquela mulher estava sendo
Você pode glorificar a nome santo do Senhor pela vitória que a irmã testemunhou nesta noite. Você pode louvar ao Senhor pela bênção que a irmã ganhou nesta noite, porque a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, e quando a sua hora chegar, o seu momento chegar, nós celebraremos também contigo, glorificaremos o nome do Senhor. Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: quem me tocou? Aí um dos discípulos olha para Jesus e fala: não vês que a multidão te aperta? E você pergunta quem é que te tocou? Aí Jesus olha para ele e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aquele que adora o nome santo do Senhor, ele recebe virtude dos céus. Aquele que sabe chamar a atenção de Jesus, aquele que sabe chamar a atenção do nosso Mestre, ele recebe poder vindo do alto, ele recebe as coisas celestiais do céu. Nós vamos ver que ela toca na hora, instantaneamente a Bíblia vai dizer que ela recebe um milagre. Quem é que me tocou? A mulher, com toda a sua simplicidade, ela olha para Jesus, mesmo Jesus sabendo quem tinha tocado, ela diz que ela que tinha tocado. Jesus olha para ela e dá uma palavra para ela, e se dirige às palavras dizendo: vai em paz, a tua fé te curou. A fé daquela mulher tinha sido exercitada. Através da fé daquela mulher, ela recebe o milagre da parte de Deus. Eu quero dizer para você que entrou por esta porta, através da tua fé em Cristo, através da tua fé nessa palavra que está sendo pregada, você sairá daqui de posse do seu milagre. Só que enquanto a mulher está recebendo o milagre, enquanto a mulher recebe o milagre, alguém chega diante dos discípulos, diante de Jairo, e fala para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque sua filha está morta. Quantos conseguem entender isso? Jairo estava presenciando um milagre. A mulher acabara de ser curada, e a palavra negativa vem aos ouvidos dele, dizendo que a filha dele acabara de falecer. Se fosse eu e você, teríamos desanimado. Se fosse eu e você, muitas vezes teríamos ficado de cabeça baixa. Mas Jairo não. Jairo acreditou e confiou que aquele mesmo Deus, aquele mesmo homem que acabara de sanar, de curar a enfermidade daquela mulher, era o mesmo Deus que se dirigia à casa dele e restauraria novamente aquela enfermidade que assolava sua filha. E Jairo e Jesus, juntamente com a multidão, agora se dirige à sua casa. E indo até a casa de Jairo, a Bíblia vai nos dizer que uma multidão o acompanha, sabendo-se que a menina estava morta. Mas Jesus, pela sua onisciência, a mesma onisciência que Deus tem de conhecer o meu e o teu coração, é a mesma onisciência que Ele sabia que a menina apenas estava dormindo, mas que chegaria lá, realizaria um grande milagre para que o nome do Pai pudesse ser glorificado. Jesus, ouvindo essas palavras, Jesus se dirige a Jairo e diz: não temas, crê somente. Você consegue entender, irmãos? No momento de luto, no momento de dificuldade,
No momento que temor tremou, Jesus dizendo para ele: não temas, creia somente. Deus está dizendo para você nesta noite: não temas, creia tão somente. Saia daqui com essa palavra. Saia daqui com essa palavra. Não temas, creia tão somente. Creia em quem? Creia nesta palavra, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra que está sendo ministrada nesta noite. E eu tenho a certeza da palavra que eu estou pregando aqui nesta noite. Eu creio nessa palavra que eu estou pregando aqui nesta noite. Palavra vinda do céu. Palavra não escolhida, mas palavra revelada. E eu posso, nesse exato momento, falar: palavra vinda do céu, palavra de renovo, palavra de cura, palavra que pode restaurar a tua vida nesta noite, palavra que pode te colocar de pé nesta noite. Ao sair de casa, eu estava meditando na palavra, a concordância da minha esposa. Ela olhou para mim que estava exatamente nestes tempos e ela falou para mim: o Espírito Santo de Deus já falou que você irá pregar hoje. Você sabe o que significa isso, irmãos? A mesma concordância, o mesmo Espírito que revela ao anjo da igreja, é o mesmo Espírito que testifica revelando a mim, ou seja, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jesus chega na casa de Jairo para nós finalizarmos. A multidão que não cria, que sabia que ela tinha acabado de morrer, Jesus pega Pedro, Tiago e João, entra-se para dentro junto com a mãe e junto com o Jairo. Entrando dentro do quarto, a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega não somente a mão da menina e diz: Talita, levanta-te. E o poder que há na palavra de Jesus foi o poder que restaurou a saúde daquela menina. De 12 anos de enfermidade, Jesus é maior do que a enfermidade. Em uma jovem adolescente de 12 anos, Jesus é maior do que a morte. Jesus é aquele que cura, mas Jesus também é aquele que ressuscita. Ele, essa noite, não temas, filho meu, não temas, filha minha, não somente receba essa palavra,